qual foi o seu primeiro maior obstáculo como delegada? Que você viu assim, que você não esperava por aquilo, que foi algo assim. Você pode contar? Claro, eu acho que toda mulher, quando entra na polícia, seja ela polícia civil, polícia militar ou polícia federal, você se depara com um certo machismo. Por quê? Porque é um ambiente masculino. A primeira cidade que eu trabalhei chamava-se, a comarca era Mesquita e a cidade chamava Santana do Paraíso. Pertencia a Mesquita, é perto de Patinga. Uhum. Eu lembro que eu estava na minha sala e chegou um senhor e pediu para falar com o delegado. Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, não, eu quero falar com o delegado. Eu falei assim, pois não, senhor, sou eu que sou a delegada. Ele falou assim, não, com você eu não quero falar, eu quero falar só se for com o homem. Eu falei assim, olha, você vai ter que ir numa outra delegacia, porque nessa delegacia, o delegado sou eu, não tem outro. Aí ele foi embora. Então a gente sempre se depara, e eu observo isso, e não pense que isso não acontece hoje. É claro que a gente tem mais aceito. Mas, por exemplo, a gente tem que estar o tempo inteiro provando que nós somos boas naquilo que Se a gente faz. afirmando. Justamente. Diferente do homem delegado, do homem escrivão, do homem perito. Parece que os homens, eles já nasceram com a auréola, assim, eu sou perfeito, extremamente competente, eu posso tudo que eu quiser. E a mulher não. Ainda mais nessas profissões que são mais masculinas. Por exemplo, na primeira delegacia que eu trabalhei, eu era a servidora mais nova. Eu trabalhava com policiais lá que tinham 15, 20 anos já de casa. Então, para eles aceitarem que a chefe deles seria uma mulher, não é fácil. E nova. Eu era chaveirinha da delegacia, eles brincavam comigo. Depois que a gente se afeiçoou uma outra, porque acaba que a delegacia, o pessoal que está lá é a minha família, porque eu passo mais tempo com eles do que com os meus filhos, por exemplo. Então, depois que a gente se afeiçoou nessa primeira delegacia, aí eles falavam que eu era chaveirinho, porque eu era delegada eu era a servidora mais nova e era chefe. E a minha equipe me ensinou muito, eu aprendi muito com eles. Então, hoje é muito mais aceito. Se você entrar na delegacia regional aqui de Valadares, a gente deve ter lá umas 7 delegadas. Então, a gente tem um número grande de mulheres. Isso sem contar as escrivãs, as peritas que tem, médico legista, que também tem a médica legista. Então, a instituição está sendo, sim, eu vou dizer, entre aspas, invadida pelas mulheres. E o nosso trabalho é muito bem feito, às vezes até muito mais bem feito do que o do colega, não desmerecendo, porque naturalmente nós somos muito detalhistas. Sim. Então, às vezes, a gente pega uma questão que o colega passou batido. E hoje, por exemplo, para mim é muito gratificante quando uma pessoa chega na minha sala com um certo preconceito por ter que falar com uma mulher, e depois que conversa comigo, isso já aconteceu várias vezes, fala assim, ainda bem que meu caso está com a senhora. Porque você vê que você está mostrando a que veio. Então, a gente tem que estar sempre fazendo isso. A gente tem que estar sempre, como você disse, autoafirmando. Mostrando, olha, eu estou aqui, eu fiz um concurso, eu sou competente, eu posso estar aqui, eu tenho capacidade de estar aqui. E aí eu coloco mais coisas. Nova, 26 anos, carismática, bonita e comunicativa. Isso é importante. Então, assim, e isso por quê? Você vive no mundo masculino. Masculino, isso mesmo. Então, qualquer sorriso que você dá, vai pensar o quê? A pessoa pensa que você está dando mole. E é verdade. A gente eu já trabalhei em engenharia, numa construtora. E eu lidava ambiente com masculino. Ambiente masculino. E eu lidava com pior, eu era auxiliar administrativo. Então, assim... Você não podia rir. Nossa, olha lá. Tá dando mole, quer sair comigo. E isso acontece. E assim, eu sou sempre assim. Lá na delegacia, por exemplo, eu trabalhei 7 anos na delegacia de mulheres. Foi onde eu conheci o feminismo, onde eu vesti a camisa. E apesar de não estar mais à frente, eu ainda brigo pelos direitos das mulheres. Mas quando eu assumi a delegacia de homicídios hoje, lá são 3 delegados, né? Uma colega que é a Dani e o Márdio. Então, são 2 mulheres e um homem na equipe. E nós temos uma equipe de investigadores que é composta, na sua maioria, por homens. E como eu sou muito comunicativa, eu chego igual eu cheguei aqui. Gente, bom dia! Então, quando eu entrei, a minha sala fica dentro da inspetoria, né? Aí a inspetoria tá lá, tava toda a equipe esperando para eu chegar.
E aí, na hora que eu cheguei, gente, bom dia, tudo bem? Mais um dia. As pessoas estranharam, porque, nossa, doutora, eu falei assim, gente, eu sou assim. E assim, Costume. acostumem. E tem aquele susudão que não me cumprimentava de jeito nenhum. Eu passava, bom dia, ele, bom dia. Aí o tempo foi passando e eu chegando sempre, bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Aí às vezes estavam mais cabisbaixo, aí tá tudo bem, quer conversar? E eu sempre fui assim. Aí com o tempo hoje não, quando eu chego lá mais calada, aí a equipe já falou, doutor, tem alguma coisa errada? A senhora tá precisando de alguma coisa? Por quê? Porque eles se acostumaram com o meu jeito, eles sabem que eu sou assim. Então eu chego, tá o faxineiro lá limpando a calçada, do mesmo jeito que eu falo bom dia para o delegado regional, eu falo com o faxineiro, que é o Geraldinho, que faz um café maravilhoso, que eu adoro. Eu chego, bom dia, Geraldinho, tudo bem? Quando ele tá triste, eu pergunto, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, quer conversar? Porque eu sou assim, eu sou muito comunicativa, muito. E às vezes as pessoas confundem. E para mulher se autoafirmar ainda é mais complicado. Mais Daí complicado. você tem que. Não, gente. Aí você vem num ambiente que é masculino, mais sisudão, aquela coisa mais cara fechada. E quando você vê uma pessoa que chegando e conversa, hoje, como eu trabalho na delegacia de homicídios, eu atendo muito familiares das vítimas, né? E aí quando você chega, você conversa. E nós mulheres temos uma capacidade, eu converso muito, gente, estão observando. Relaxa. Nós mulheres, nós temos uma capacidade muito grande de ouvir e acolher. É muito diferente dos homens. Os homens têm muita dificuldade de acolhimento, porque eles acham que ele é demonstrar fraqueza. Então, às vezes, você chega uma pessoa na minha delegacia que vai falar sobre o irmão que foi assassinado. Aí eu vou conversar, eu sento do lado, eu ofereço uma água, eu ofereço um café. Eu pergunto como é que ela está. Eu tento transformar aquele ambiente tão hostil de delegacia num ambiente mais acolhedor. Porque aquela pessoa, mas quem morreu é bandido. Tudo bem, gente, pode ser o que for. Mas deixou para trás uma mãe, um pai, um filho, um irmão, e que eles querem uma resposta. Então, às vezes, eu não tenho como dar aquela resposta imediata, mas eu posso dar um ombro, eu posso dar um ouvido. E, às vezes, principalmente as mães, elas chegam lá, muitas vezes, só para conversar. Tem uma mãe de uma pessoa que está desaparecida, com fortes suspeitas de já ter sido assassinada, que ela constantemente vai na delegacia. E ela vai lá para falar comigo, ela senta. Quando ela senta, eu já falo com o meu estagiário, hoje de tarde eu não consigo fazer mais nada, porque da minha sala eu consigo ver quem está chegando. Aí ela senta, eu converso com ela. Quando ela sai de lá, ela já sai rindo. Aí ela fala, doutora, obrigada por ter me ouvido. E isso para mim é muito importante. Fazer esse acolhimento. E os homens geralmente não fazem isso, porque eles são menos emotivos do que a gente, né? A gente é muito coração. É natural, né? É natural da mulher, isso aí. E minha mãe tem uma frase que ela fala muito, que é: o tempo, ele mostra qualquer coisa. Então, assim, às vezes quando você chega, nova, isso, aquilo, outro, e as pessoas têm aquela primeira impressão sua. Só o tempo vai mostrar para elas que você não é daquele jeito. Justamente. E aí, você se autoafirmando, trabalhando para isso, mas aí o tempo vai mostrar. Não, eu não sou isso que você está pensando, meu amor, eu sou muito mais. Justamente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu sou isso, mais isso. É mais ou menos assim.